Bom, pessoal, boa noite então a todos. Bem-vindos aí. Vamos para mais uma aula. Essa é a nossa primeira aula da UC de refrigeração e climatização residencial. Então, Lembrando, acabei é a última esquecendo. da Que nossa tua mãe UC, ficou de sair comigo, aí não perdão, saiu, aí de tarde última, eu fiquei pessoal, por aqui. só um minutinho, pessoal. Essa é a nossa última UC do módulo básico, certo? Então, agora a gente, de fato, ali vai ter um pouco mais mão na massa, apesar de estarmos no módulo básico. Nós vamos ver um pouquinho aí da parte de refrigeração e climatização residencial. Correto? Compartilhar aqui, mostrar para vocês como é que está o curso. Ele iniciou então no dia 18, pessoal, e vai até o dia 11 de abril, certo? Então ele tem, pessoal, duas atividades, uma situação de aprendizagem, vou mostrar aqui para vocês, e um fórum de discussão. Provavelmente aqui vocês nunca mexeram no fórum de discussão. O fórum de discussão, pessoal, ele vai ter aqui um tema, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Bom, aqui então, pessoal, vai ter um tema para discussão. Então, vocês vão ler, por exemplo, sobre, deixa eu ver se ainda tem esse link aqui, se ele está funcionando. Tem, está funcionando. É esse fluido aqui, ó, o R466A. Então, vocês vão ler esse artigo aqui e responder do fórum os questionamentos, né? Por que é o R466 e por que ainda vamos ouvir falar sobre esse fluido. Então, para participar desse fórum, pessoal, é bem simples. É só vir aqui, ó, responder, ó. Você clica em responder, pronto, vai aparecer aqui, ó. Você escreve. Pode escrever aqui, quiser colocar mais alguma informação, você já sabe, tem um conhecimento aí de um novo, por exemplo, um novo fluido ou algo mais interessante também aí sobre a área da refrigeração, pode colocar aí também, sem problema. Você coloca aqui, coloca enviar mensagem ao fórum, aí depois chega um aviso, da mesma forma como é a atividade, eu dou a nota. É só isso que vai ter a mais aí. E a situação de aprendizagem, pessoal, a atividade é a mesma, faz da mesma forma o envio, certo? E sobre a atividade, eu vou falar dela agora, né? Ela é parte dessa contextualização que chama aqui, será que gela? Então, vamos ler, vamos começar aí a fazer os assuntos pertinentes para essa atividade. Então, vamos lá, vamos ler aí e ver o que se pede. Você recebeu de sua empresa uma ordem de serviço, né, uma OS com uma demanda importante. Um cliente está construindo um apartamento e enviou o projeto para que seja analisado e elaborado um orçamento para futura instalação de equipamentos de refrigeração e climatização na área da cozinha. Na ordem de serviço constam as seguintes informações sobre a área ser climatizada e refrigerada. Bom, então as dimensões do ambiente é 7 metros de comprimento, largura de 5 metros e altura de 2,90. Uma janela voltada para o lado oeste com as seguintes dimensões, então tem uma largura de 1,80 m e 1,10 m de altura. Eu tenho um sistema de exaustão contendo dois exaustores de 0,30 milímetros de diâmetro. Eu tenho 3 portas de correr com as seguintes dimensões, então uma porta de largura 1 metro e altura de 2,10. A iluminação da área, eu tenho então 4 conjuntos duplos de lâmpadas fluorescentes de 40 watts. Então são 320 watts total de iluminação, né? Bom, tem o piso, que é revestido com piso em porcelanato. A cobertura da área é em laje de concreto e telhas de cerâmica. A ocupação é normalmente por 4 adultos e 2 crianças. Eu tenho um forno micro-ondas de 35 litros com consumo de 1.450 watts e um fogão de 6 queimadores a gás, um forno elétrico de 42 litros e consumo de 1.560 watts e utilizam com frequência uma torradeira com potência de 450 watts. Bom, então, vou precisar também das informações referentes à refrigeração. Como você pode ver, esse trabalho será bem detalhado.
sim, tem ainda os seguintes detalhes. O cliente informa que deseja atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias, uma unidade de congelamento com capacidade de 560 litros e outra para refrigeração e congelamento, dupla função, né? No caso, é um duplex com capacidade de 470 litros. Bom, então, após apresentadas as necessidades do cliente, ele solicita as seguintes informações. Então, a indicação de equipamentos de refrigeração residencial, né, os eletrodomésticos, verificando se as mesas atendem às necessidades indicadas na ordem de serviço. A capacidade ideal do sistema de climatização em BTU, o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando por 8 horas diárias e durante 30 dias no mês, e um consumo do sistema de refrigeração 30 dias por mês e 24 horas de uso. Bom, então a primeira etapa aí que vocês vão fazer, pessoal, que consiste? Vocês vão analisar as informações apresentadas no cenário e confeccionar um relatório com as seguintes informações. Quais são os equipamentos de climatização e refrigeração utilizados, bem como a apresentação da capacidade ideal de climatização em BTU/hora e os cálculos de consumo médio de energia com o sistema de climatização e refrigeração conforme solicitado. Eu vou pegar um exemplo aí, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer aí, vou até dar um exemplo. Deixa eu pegar puxar a minha colinha aqui. Então, vamos fazer a capacidade ideal, que é a chama de capacidade térmica, né? Ou carga térmica, né? Para que isso, pessoal? Quando a gente vai dimensionar um sistema, né, de refrigeração, para determinar, por exemplo, quando BTU horas eu vou precisar para um determinado ambiente, eu preciso calcular a carga térmica. E a carga térmica, pessoal, é uma norma, vou mostrar ali para vocês aí depois, que se utiliza para poder fazer o melhor dimensionamento, certo? Bom, então eu tenho que levar algumas coisas em consideração. Então, como por exemplo, quantas janelas tem, né? Que as janelas têm insolação, eu tenho que saber quais as condições dessa janela, se ela é um vidro, por exemplo, que está com, por exemplo, ali um insufilme, o vidro é totalmente transparente, então tem que ver o tanto que infiltra de luz solar, porta, né? O tanto de porta que tem, o tamanho para saber o quanto que infiltra também de calor pela porta, pelas janelas. Eu preciso saber também como está disponibilizado, né? Quais paredes, por exemplo, qual parede está para o norte, para o leste, oeste e sul, para ver a questão da insolação, né? Tanto que está exposto ao sol. Eu tenho que verificar também se tem proteção de laje ou não, né? Por exemplo, se é uma casa está com telhado, se tem laje, se forro, enfim, qual que é o tipo de cobertura. Então são vários fatores, né? Por exemplo, internamente tem que considerar, por exemplo, aparelhos elétricos, né, eletroeletrônicos, que eles emitem calor, então eu preciso retirar esse calor. Quantas pessoas tem no ambiente, né? Então tudo isso eu tenho que considerar para fazer o cálculo da carga térmica, ok, pessoal? Eu vou fazer um exemplo aqui, pessoal, depois nem vou ficar focando muito aqui, que a gente viu na UC passada. Então, esse aqui eu vou fazer um pouco mais de mão na massa, certo? Então, vamos fazer essa primeira parte aqui, ó, que é utilizar a capacidade ideal. Para isso, pessoal, eu deixei disponibilizado nessa página aqui, ó, vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui, um minutinho. Aqui, ó. Deixa essa planilha aqui, ó. Deixa eu ver se também tem a norma, se eu deixar ela disponibilizada aqui, ó, norma para auxílio da SAP. Essa norma aqui, pessoal, ela não está em uso mais atualmente, mas ela dá um bom indício, né? Se você fizer o cálculo a partir dela, não sei se está totalmente errado, mas era um pouco mais simplificado das normas atuais, correto? Então,
não precisa se preocupar muito. Vamos fazer o exercício baseado nessa norma, certo? Deixa eu ver se eu tenho um outro exercício, pessoal, que não é a SAP, mas é similar à SAP, que vai servir de modelo, ok? Então, pessoal, pode ficar um pouquinho meio vamos dizer, assustador aqui no começo, mas me interrompam se tiver alguma dúvida, algum questionamento. E caso não dê tempo aí, pessoal, na próxima aula a gente continua trabalhando em cima dessa SAP. Certinho? Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho deixa eu ver se eu já tenho um pronto aqui para mostrar para vocês, para ficar mais fácil do que a gente montar ele aqui do zero. Vou pegar de uma outra turma aqui. Ó, então aqui, pessoal, deixa eu compartilhar de novo. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos usar esse exemplo que eu coloquei aqui. Muito parecido. Deixa eu adicionar o colega aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Calcular, pessoal. Vamos calcular a carga térmica de uma sala comercial. Então, essa sala ela é de 5 por 8 metros. Ela tem um pé direito de 2,70 m em Florianópolis. Então, ela tem uma fachada de 5 metros voltada para o oeste. Então, ela tem uma janela de 5 por 1,10, né? Parede de 2 centímetros de espessura em tijolo maciço, rebocado dos dois lados. O vidro transparente é de 3 milímetros. A sala é ocupada por 3 pessoas, um computador e 12 lâmpadas fluorescentes. Então, a primeira parcela que a gente tem aqui, pessoal, é a parte de janela e insolação. O que diz a norma a respeito dessa parcela? Então, a primeira coisa aqui é a parte de janela e insolação. Aqui, pessoal, é igual uma receitinha de bolo. Vamos seguir passo a passo. Pode parecer complicado no início, mas vocês vão ver que é uma série de continhas. Você vai somando e no final dá o final, mas não é nada complexo, nada muito. É porque tem muita parcela, muita coisa que a gente tem que considerar. Então, vamos primeira coisa aqui, ó, vamos determinar e somar as áreas das janelas de cada parede. Né? Então, vamos lá, determinar e somar as áreas das janelas de cada parede e preencher a coluna quantidade. Que aí, no caso, você vai utilizar essa tabela aqui, tá vendo? Ó, janelas insolação. Então, primeiro, vamos somar todas as janelas que a gente tem. Bom, vamos ver aqui as janelas e a abertura na qual está mesmo, a abertura da parede na qual mesmo está fixada. E os fatores devem ser selecionados para cada caso. Entendes, então, por proteção interna, persianas, cortinas ou similares, e como proteção externa, todos ou anteparos capazes de proteger da incidência direta dos raios solares. Os fatores do formulário vão para vidros comuns. Para tijolo de vidro, multiplica o fator e multiplicar por meio. Então, nesse primeiro caso aqui, pessoal, vamos pegar a insolação. Janela, eu só tenho uma janela nesse caso aqui, ó. Então, ele é de 5 por 1,10. Né? Então, eu tenho todas as janelas, insolação. Então, ali, ó. Janelas, qual que eu tenho? 5.0. Então, eu vou... Bom, e além disso, pessoal, eu tenho que fazer umas considerações. Qual que é a consideração? Ó, tá vendo que tem norte, nordeste, leste, sudeste? Deixa eu fazer um desenho rápido aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo
se eu consigo colocar ele aqui. Se eu consigo colocar aqui. Não, não deu. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos considerar então, ó. Então, para isso, pessoal, tem que ter uma noção de localização. Então, Então, eu vou considerar aqui, ó, que a minha parede, no caso aqui, ó, tá virada dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho lá, ó. Então, eu tenho que fazer a minha fachada, ó. Então, vamos fazer mais ou menos o desenho. Então, eu tenho uma sala de 5 por 8. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar 8 por 5. 5 metros, 8 metros, beleza. Vou colocar aqui pé direito de 2,70 m. 2,70 m. Florianópolis, né? Então, vou colocar aqui Florianópolis. Vou colocar aqui Floripa. A fachada de 5 metros, então a fachada de 5 metros, ela está voltada para o oeste, né? Então a fachada geralmente vem a entrada. Então vou considerar que aqui, pessoal, essa direção aqui está a minha fachada e aqui então está oeste, né? Então se é leste na direita, então vou inverter, né? Então aqui eu tenho só prefeito, então vou considerar assim, ó, leste, oeste, né? Então aqui está certo. Então aqui é o oeste, aqui é o leste, norte e aqui o sul. Então, considerando que a minha fachada está na parte oeste, na parte esquerda aqui, correto? Então tenho paredes voltadas para o norte, para o leste, para o oeste e para o sul, né? A gente sabe que o Sol nasce no leste, então tem incidência no leste e morre no oeste, né? Ou seja, incidência de boa parte do Sol da tarde no oeste. E no sul, vamos dizer assim, não tem a incidência solar e nem tanto no norte. Então, beleza. Então aqui, ó, eu tenho um pé direito, beleza? Fachada, então, de 5 metros está voltada para o oeste. Eu tenho uma janela de 5 por 1,10, né? Então eu tenho uma janela, eu vou considerar aqui, pessoal, como não tem nada falando, eu vou considerar que a minha janela está voltada para o sul, certo? Então a minha janela aqui, ó, de 5 por 1,10 está aqui, certo? Então eu vou considerar de 5 por 1,10, ela está por aqui. Bom, e além disso, eu tenho uma parede de 2 centímetros de espessura em tijolo maciço, o vidro transparente de 3 milímetros. Então, a primeira coisa que eu preciso saber aqui, pessoal, é a área da janela. Então, eu preciso fazer a área da janela, como está aqui na minha norma. Pessoal, eu sei que é um pouquinho complicado. Qualquer coisa pode me perguntar, me interrompe aí, viu? Não deixa a dúvida passar, não. Que é isso aqui, pessoal? Eu estou mostrando para vocês o passo a passo, mas depois eu vou mostrar que é tudo simplificado isso aqui. É só para mostrar para vocês que existe, né? Que realmente tem que passar um pouquinho de sofrimento, mas entender a origem dessas contas. Eu vou mostrar um site aí, por exemplo, um site aí que basta você dar alguns dados, ele já dá dá um BTU, ele faz uma forma aproximada, certo? Usa mais ou menos ali uma norma, umas bases ali de cálculo para poder fazer isso. Então, aqui é o seguinte, então eu vou fazer então janela insolação, eu tenho uma janela de 5 por 1,10, então ela é 5 metros, e como a parede é voltada para o sul, eu tenho que multiplicar por esse fator. Como ela é voltada para o sul, vocês estão vendo aqui, ó, o fator é zero, independente se tem proteção interna ou não. Como é voltada para o sul, então zero, parede voltada no sentido sul, então eu tenho 0 kJ por hora devido à janela, que é voltada para o sul, então não tem incidência solar. Bom, a outra parte que eu tenho que considerar da janela, pessoal, é a transmissão. Então, eu preciso da área da janela e o fator, né? Então, aqui ele está falando que o vidro da minha janela é um vidro comum, né? É um vidro transparente de 3 milímetros, então é um vidro comum. Então, eu pego a área, que é 5 vezes 1,10, dá 5 metros e meio, né? 5 quadrados, 5,5 metros quadrados,
vezes o fator 210, que é o do vidro comum. Então, eu vou ter 1.155 kJ por hora. Agora, pessoal, eu tenho que calcular a área das paredes. Por que eu tenho que calcular a área das paredes? Bom, então tem insolação para janela, transmissão, né, que é a condução, e a parede também. A gente tem insolação nas 4 paredes, então tem transmissão por, pode ser por radiação e por transmissão, por convecção ou condução. Então, preciso calcular as 4 paredes. Então, tenho 4 paredes aqui, né? Então, 5 por 8 aqui, 5 por 8 aqui na parede leste, 5 por 8 na parede oeste. 5 por 2,70, né? Na verdade, não é 5 por 8, é 5 por 2,70, que é o pé direito, né? Então, é 5 por 2,70, 5 por 2,70 aqui, 8 por 2,70 aqui e 8 por 2,70 aqui, certo? Então, primeiro, a área da parede sul é 8 vezes 2,70, dá 21,6 metros quadrados. A área da parede oeste é 5 por 2,70, dá 13,5 metros quadrados. A área da parede norte é igual à da parede sul, né, que é 8 vezes 2,70, dá 21,6, e a área da parede leste é igual à área da parede oeste, que é 13,5 metros quadrados. Então, aqui, pessoal, eu vou somar as áreas, né? Então, da parede sul, leste e norte, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó? As paredes externas com orientação sul, com orientação, aliás, a sul, né? Mais a parede leste. Então, é sul, leste e norte. É porque são aqui não tem, por exemplo, entrada, né? Não tem ali fachada. Então, são as paredes que não tem. Então, a parede sul mais a parede leste, 13,5, mais a parede norte. A oeste tem fachada, então não vou considerar ela, certo? Então eu vou somar, vai dar 56,7 metros quadrados e vou multiplicar pelo fator. Bom, aqui está falando que é tijolo maciço rebocado. Eu vou considerar ele como uma construção leve. Então eu vou multiplicar ele por 65. Aí desse fator das paredes eu vou ter 3.685,5 kJ/hora. Então, aqui as paredes externas, certo? As paredes internas eu vou somar todas. Então, é 21,6 mais 21,6 mais 13,5 mais 13,5. Então, vou ter 70,2 metros quadrados vezes o fator, que é 33. Que vai ser aqui, ó, 2.316,6 kJ/hora. O próximo fator aqui, ó, o número 4, é a área do teto, né? Então, a área do teto ele é 5 por 8. Então, vai ser 40 metros quadrados. E o fator? Bom, aqui não está falando, mas eu vou considerar que ele tem um forro normal, ele está sobre um telhado isolado. Então, aqui ó, ele vai ter esse fator, tá vendo? Sobre telhado isolado, 75. Então, é 40 vezes 75, que me dá 3.000 kJ por hora. Bom, o outro fator é do piso. Então, é simplesmente fazer a área do piso, né, que é 5 vezes 8, e o fator, né, que é 55. 40 vezes 55, 2.200 kJ por hora. Agora, eu vou fazer o número de pessoas. Então, eu vou pegar o número de pessoas e multiplicar por 630. Aqui ele está me falando que a sala é ocupada por 3 pessoas. Então, eu pego 3, multiplico por 630. Então, eu tenho aqui, ó, 1.890 kJ por hora. O fator de número 7, pessoal, é com relação à iluminação e os aparelhos elétricos. Então, eu tenho aqui, ó, então eu tenho 12 lâmpadas fluorescentes. Então, eu tenho 12 lâmpadas, vou considerá-las aqui de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, só efeito mais um computador. Eu estou considerando o computador aqui que ele é 500 watts de potência, que é uma média aí dos computadores normalmente. E o fator, né, que aqui eu vou multiplicar por 4. Né? Então, é 12 vezes 40 mais 500, multiplico por 4. Né? Então, eu vou ter 3.920 kJ por hora.
de calor gerado pela iluminação e aparelhos elétricos. O oitavo fator, pessoal, é com relação às portas. Quantas portas que eu tenho aqui? No caso, eu tenho uma na fachada de... vou colocar uma porta normal aqui de 1 por 2,10, né? Multiplicar por 630, e com relação à porta vai ser 1.323 kJ por hora. E aqui agora, pessoal, o que que eu faço? Eu vou somar todas as 8 parcelas. Então, essa parcela que eu achei aqui, essa daqui, todas que eu achei calor aqui, certo? Então, eu vou somá-lo, 1.155 mais 2.316,6 mais 3.000, que é referente à área do teto, mais 2.200 relacionado ao piso, mais 1.890 relacionado ao fator de pessoas, mais 3.920 de iluminação e aparelhos elétricos, e mais 1.323 relativa à incidência de calor pelas portas. Então, vou somar tudo isso aqui, ó, e vou multiplicar pelo fator geográfico. Então, eu estou considerando que a minha cidade é Florianópolis. Então, aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, então, o mapa antigo, tá vendo? Mato Grosso ainda não tinha separado, Mato Grosso do Sul não tinha separado Mato Grosso, né? O Tocantins de Goiás, ó. Então, Florianópolis é a capital de Santa Catarina, então ele está no fator, esse aqui está um pouquinho aqui no fator 1, eu vou considerar 0,9. Então, eu vou multiplicar pelo fator 0,9. Então, eu venho aqui, multiplico por 0,9. Então, vai ser 17.541,09 kJ por hora. Bom, e eu sei então a conversão que 1 kJ por hora equivale a 0,947 BTU hora, quase 1 para 1. Então eu vou multiplicar esse valor por 0,947. Então eu vou ter 16.611,41 BTU hora. Então, no mercado, acho que o mais próximo ali é 18.000, né? Abaixo é 12. Eu acho que eu não sei se tem de 16.000, mas acho que tem de 18. Você pega, por exemplo, um split do tipo piso-teto de 18. Se você quiser, por questão aí, uma provável expansão ou algo nesse sentido, pode escolher um de 24.000, sem problema. Não tem. Daí o que vai ter a limitação é do ponto de vista financeiro do cliente, né? Se ele vai estar disposto ou não a gastar um pouco a mais ou não, né? Bom, então eu tenho que fazer também a conversão. Lembra que ele tem um consumo lá, eu quero saber um consumo, por exemplo, de quilowatt por mês. Então, primeiro eu pego o valor, divido por 365 vezes 24, eu vou ter então 0,138 kW. Aí multiplicando por 8 e por 30, eu vou ter então 33,12 kWh por mês. Então, vou ter aí eu pego um consumo de um aparelho, né? Então, eu pego o consumo, divido então por anual vezes o horário, então quilowatt. Aí eu pego esse valor, multiplico pela hora, pelo tanto que ele vai ser ligado por dia e os tantos de dias no mês, eu vou ter então o consumo mensal. Então, esse valor aqui, pessoal, 1.211, eu pego um aparelho, né? Pego um aparelho qualquer lá, procuro na internet, dados de consumo, coloco aqui, divido por 365 vezes 24. Tem esse valor, desse valor eu multiplico então pelo tanto de hora que ele vai ser ligado, tantos de dias no mês, e eu tenho o valor nele mensal. Se ficou um pouquinho dúvidas aqui, pessoal? Repete esse cálculo de consumo aí, professor, por favor. Esse dado de consumo, quem perguntou, Elísio? Eu tinha levantado a mão já há algum tempo, mas é sobre essa nomenclatura de pé direito aí, professor. Embora eu tenha feito uma dedução, isso é a altura, né? Piso, teto, É, né? é porque é a nomenclatura do pessoal da construção civil. O pé direito Isso. da base é a altura Da do. base até o teto, é. Mas é porque É não da é com base ao muito, teto.
É a nomenclatura da área de construção. Da construção civil, é o pessoal que deu essa nomenclatura, né? Quem perguntou sobre o consumo aí, só para... Desculpa, Elisa, eu Elton. não tinha visto sua... Elton, então no Sim. caso aqui, Elton, como é que eu fiz? Esse consumo aqui é de um aparelho que eu peguei na internet, então eu posso pegar qualquer um lá, um LG, um Midea, Sim. um piso-teto ali, peguei o seu consumo, aí eu fiz aqui uma base de cálculo que era um consumo anual, né? Então ele fala que é um consumo anual, então tem que dividir pelo número de dias no ano e o número de horas que tem no dia. Então multiplica um pelo outro, então tem, vamos dizer assim, esse consumo, vamos dizer assim, instantâneo, né? E depois eu tenho que ver quanto de horas, né? O quilowatt-horas no mês. Então aqui, ó, eu tenho que pegar esse consumo, multiplicar por 8, depois multiplicar, né, a quantidade de horas que ele vai ficar ligado por dia e a quantidade de dias que ele vai ficar no mês, né? Pode ser 30 dias no mês, 24, 25, depende. Aí eu vou ver o meu consumo desse aparelho mensalmente, que é a partir dele que eu tenho uma noção de gasto, né? Aí, dependendo da tarifa, eu vejo tanto que eu gasto por mês, né? Por exemplo, o meu aparelho ligado, sei lá, tantas horas por dia, 30 dias no mês. Correto? Eu Possível. consegui, Compreendido, compreendido. certo? É, Certo. pes- Mais alguma pergunta, pessoal? Que aí eu vou partir para uma outra parte lá da SAP, que eu tenho que mostrar aqui para vocês. Ok, pessoal? Então eu vou partir para outra etapa, rapidinho, só pegar aqui vou pegar a minha colinha aqui, rapidinho. Minutinho aí, pessoal. Espera aí, pessoal, só pegar aqui a... Ó, então aqui, pessoal, o que que ele pede? Para selecionar também qual é no aparelho. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, ó, o que que ele pede? Ó? Ele pede um congelador, né? Um freezer com capacidade de 560 litros.
E outro para refrigeração e congelamento, ou seja, um freezer próprio, né, um só para congelar, de 560 litros, e um duplex de 470 litros. Basta aqui, pessoal, o que eles vão fazer? Só selecionar um, faz uma pesquisinha rápida aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, freezer, 560 litros. Vou pegar esse vertical mesmo, só para, ó, pegar aqui do frio, ó, vertical, ó, pronto, ó. No catálogo, ver se tem alguma, ó, características técnicas. Aí só pega as características, por exemplo, ó, consumo, ó. Olha lá, consumo quilowatt-mês, ó. Então você pega o consumo e coloca aqui, ó, para 30 dias, ó. Vamos supor que ele é 24 horas vezes 30, aí você tem um consumo alto. Aí você vê do mesmo jeito, tem um consumo mensal dele. Já tem aqui, né? Nem precisa calcular, ó. Então já tem um consumo de 3,5 kWh, tá vendo? 220 volts. O outro qual que é? Um duplex. Então você pode colocar aqui, ó, refrigerador duplex 470 litros. Então não precisa nem, pessoal, calcular. Desses aqui, ó, basta dar o nome, por exemplo, ó, foi escolhido esse aparelho aqui, ó, freezer vertical Imbera, 560 litros, 220 volts, consumo de 356, né? Tá, só para consumo aqui de refrigerador duplex, ó. Então vamos ver se tem um, se a gente consegue, ver se eu consigo ver aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Pegar esse aqui que está mais próximo, de 463. Eles têm dados dele aqui. Ó, características, tal. Bom, ó, aqui, ó. 52 kW, né? Só colocar depois a hora e mês, você tem aí só, né? Pronto. Aí, foi selecionado um Brastemp Frost Free Duplex A463. Aí, esses aqui, pessoal, é só determinar, certo? E o outro é fazer aquele cálculo. A SAP é isso, pessoal. Eu coloquei ali uma forma, um outro exercício que não é o da SAP, mas o raciocínio é o mesmo. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida aí, algum questionamento? Não está tranquilo, professor. Elísio, tá, é que essa norma é um negócio, a gente tem que se basear nela, né? Sim, tem a nova norma, depois ao longo do curso, Ah, tá. eles que eu tenho que mostrar ela. Só que essa é a split. Para split ela tem umas coisas a mais. Eu preciso dar uma debruçada nela, estudar ela mais. Eu só dei uma olhada muito por cima. Mas essa norma aqui, ela até cobre bem, sabe? Por ela ser antiga, mas ela dá uma, não dá tanto erro assim. Só dá uma aprimorada, considerar algo a mais ali, mas para efeito prático ela dá uma. O que eu queria mostrar também, pessoal, pode perguntar, Elton, depois aí eu mostro. São duas perguntas. Pode falar. É, só para o senhor explicar em relação ao fórum, novamente, né, que tem uma atividade dentro dele para fazer, não é isso? Isso, tem duas perguntinhas lá para você responder. Ah, tranquilo. E a respeito de um artigo. É um artigo lá, tem um link, você vai ler ele. Então, já vou mostrar aqui para você. Então, você tem um fórum aqui. Isso, tá vendo? Você abriu o fórum, ele vai abrir isso aqui, ó. Então, essa caixa, ele vai ter o tema, né? Aqui está falando não pontuado, mas ele tem aqui, pessoal. O que é o R466A? Então, aqui tem um artigo, ele é bem rapidinho, tá vendo? Ele é bem tranquilo de ler aqui. Ele vai perguntar o que que é o R, por que que vai ouvir muito falar sobre ele, né? Ou seja, quais são as possíveis utilidades, por que que vai,
vai ser utilizado. Se quiser também colocar alguma observação ou algo mais de inovação na área da refrigeração, pode também. Certo, Elton? Qual era a outra pergunta mesmo, pessoal? Aí é o seguinte, desculpa, aí você vem aqui em responder, ó, você faz, aí você escreve aqui, né? Faz escrita aqui e tal. Aí você põe aqui, enviar mensagem ao fórum, tá vendo? Aí Sim, chegou a mensagem. Aí aqui é o seguinte, eu vou excluir, né? Pronto. Se quiser excluir, você continua. Beleza. Tá vendo? Post excluído. tranquilo. Certinho? Aí ele vale A 10 outra, pontos aí. Qual a outra tranquilo. pergunta, Elton? A outra pergunta é em relacionamento a dimensionamento de carga térmica para a câmara frigorífica. Resfriado, congelado, a gente vai pegar? Ah, não. Isso aí a gente vai ver lá na. Acho que não sei se é na comercial ou na industrial, em um dos dois. Depois Tranquilo, tranquilo. mas ou a gente vai ver nos dois, mas vai ser em comercial e industrial. Vai ser em Outra comercial e pergunta, industrial. Aqui por enquanto é só a residencial mesmo. outra pergunta. O site que o senhor disse que ia passar, e a gente faz o cálculo mais simplificado, né? É uma situação mais automatizada. Você vai colocando os valores Isso, ali e já vai dando o cálculo de carga térmica. isso. É só Aí para você vai mostrar deixar mesmo. o. Sim. Não, eu já vou mostrar para É vocês porque, agora. tranquilo, é porque desse jeito aí é ótimo aprender assim na caneta, no ponta do lápis, tem que aprender. Mas também, hoje em dia, se usa mais a parte automatizada, né? Que já está tudo pronto Não, para você claro, sem viabilizar, né? dúvida. Sem dúvida. O que eu ia mostrar para vocês também, que tem um modelo da planilhinha aqui, ó. Esse mesmo cálculo que a gente fez, ó, tem a planilha aqui, ó. Foi até bom você tocar no assunto. Tem aqui também, ó. Até antes do site eu vou mostrar para vocês. É esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Você coloca os dados Sim, aqui, ó, comprimento, largura, pé direito, tinta, põe isso. a hora aqui, ó. É, ele dá aqui, deixa eu só ver, mas eu acho que não é essa. Colocaram essa. Deixa eu só ver se tem a planilha. Não era essa planilha, era outra. Deixa eu só ver um minutinho se tem ela aqui. Assim, deixa eu só. Ali, pessoal, rapidinho. Só ver se eu acho essa planilha aqui. Não, na verdade, não é essa para mostrar, é uma outra. Ver se eu acho aqui. Bom, deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. É aquela que Aí, tem os dados do calculista, né? O nome, né? Aquela maiorzinha, né? essa daqui, ó, eu vou te mostrar agora. Essa eu vou disponibilizar ela. Na verdade, não era aquela, essa daqui, tá É, vendo? essa aí Aquela mesmo. mesma é essa aqui, ó, viu? Isso. Mas tá vendo? Ó, Isso eu janela por abri ela aqui. insolação, é só colocar os dados aqui, ele já faz os cálculos, ó, tá vendo? Já sai já bem automatizado. Então não precisa fazer a conta na mão, né? Aquilo eu só mostrei mesmo. Da Aham. região aqui, ele já sai, já dá o cálculo aqui, já convertido em BTU hora. O site que eu queria mostrar era esse daqui, ó. Tem o da Frigelar aqui, ó, loja oficial. Então tem aqui, ó, ar-condicionado. Ó, quantidade deixa eu ver se, aqui, ó, tá bem aqui, ó. Calcule os BTUs, tá vendo? Sim. Ó, aí tá vendo? Defina a metragem do ambiente, ó. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos igual aquele lá, 5 por 8. O meu ambiente, vou colocar que ele está parcialmente no sol, são 3 pessoas. É, como é que tá mais ou menos aqui? 3 pessoas, um computador e 12 lâmpadas. Então aqui, ó, 12, vou colocar 12. Mais ou menos parecido ali, certo? Tem uma janela. Deixa eu ver se estava especificando uma outra coisa aqui. Não, só isso aqui mesmo. Então vem aqui calcular, ó. Tá vendo, ó? 27.500. Dá bem aproximado mesmo. Dá esse. Porque o que que acontece, Elton? Não tem uma. Você fala, nossa, mas
dá essa diferença, se você for refazer o exercício e colocar umas considerações diferentes em alguns pontos, vai dar diferença. Não, isso aí não tem como dar sempre exatamente ali a mesma coisa, é rigorosamente o mesmo resultado, porque tudo depende das suas considerações, depende do que você está considerando para colocar nos seus cálculos, certo? Então, mesmo a norma sendo um pouco mais convergente, colocando mais fatores, mas nunca fica 100% igual. Então, aqui pode ter N resultados diferentes, certo? Não quer Possível. dizer que esteja errado, de forma alguma. Tudo depende da sua consideração, daquilo que você está considerando ali no momento. Então, aqui a norma pode ter simplificado e colocado algo a mais, tanto que deu 27.500. Nossa, aqui deu mais ou menos o que aqui? Deu 18. 16 mil. Uma diferencinha até razoável aí, mas aí depende da consideração. O que que ele fez aqui que considerou? Né? A gente não sabe aqui porque a gente só dá as entradas e ele faz as aproximações aí, né? Só que aqui a gente fez uma coisa, vamos dizer assim, mais rigorosa, porque aqui ele me deu, por exemplo, qual é a localização, as paredes, qual está virada para tal lugar, então eu consigo fazer mais considerações aqui, né? Assim, em tese eu tenho um resultado Essa mais. daí, Essa aqui essa que deu pode vinte ter e um mais sete deu mais extrapolado. Meio que assim, joga para cima que nunca dá problema, né? Que geralmente quando se dimensiona mesmo, quando não tem muitos dados, muitas coisas, muitos pontos a serem considerados, aí você fala, não, extrapola, né? Certinho? Consegui responder sua pergunta aí, Elton? E Elton, consegui te... mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta aí? Questionamento? Elton, fechou o microfone dele. Vai. Não, mas eu não restringi, não. Não, pior Acho que que é foi. ele que ativou, eu não mexi em Foi. nada, não. É. Ter ficado sem áudio. Alguém mais quer perguntar, Elísio? Tudo Não, certo? tá de boa, professor. Tá de De boa. boa? Mais De alguém, boa. pessoal? Bom, turma, então vou finalizando a aula aqui por hoje, ok? Caso tenha alguma dúvida, então, questionamento, não deixem de procurar, né? Podem procurar lá no grupo, no WhatsApp aí, pode procurar ao longo da semana aí, qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Então, vou desejar a vocês aí, então, uma boa noite, ok? Fiquem com Deus aí, até a próxima. Até a próxima, professor. Obrigado. Opa, tchau, tchau. Tchau, Show. tchau. Tchau, Bom pessoal. descanso. Obrigado.